sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência. E estamos aqui agora, né? Semana passada estivemos cara a cara, foi bacana, maravilhoso, mas temos que dar continuidade, vai ter que ser por aqui. E aí, como foi esse super final de semana? Porque, eita, mas foi bom, meu amigo, foi sábado, domingo, tinha um domingo na minha segunda, porque segunda-feira foi feriado e foi bom demais, graças a Deus. Então, claro, a gente não pode deixar a preguiça tomar conta da gente e esquecer do nosso compromisso, né? Estudantis, estudar. Então, vamos lá. Pegue seu livro aí de ciências, na página 202, que eu vou fazer aqui uma revisãozinha do que a gente viu na semana passada. Onde estamos estudando os grupos que fazem parte do reino animal, não é? O grupo do reino animal. O reino animal é dividido em vários filos, a gente está estudando cada um deles. E no capítulo 16, ele é dedicado aos filos poríferos e quinidários, que é exatamente a base, né, dessa linha evolutiva do reino animal. Então, nós começamos a entender que o animal mais simples encontrado nesse reino são os animais poríferos, já que eles são formados de complexo apenas de células e neles não se encontra ainda tecidos, né? São animais muito simples, eles são fixos, eles não têm vida livre, ao contrário dos quinidários. Os quinidários já são animais um pouco mais evoluídos, eles que a gente ainda vai ver. E você já viu aquelas águas vivas que passam lá no Bob Esponja? Pois é, elas ficam lá flutuando no mar, passeando para lá e para cá. Tem vida livre, né? Ao contrário dos poríferos. Então, relembrando aqui sobre os poríferos, o seu principal representante são as esponjas do mar. São chamados assim porque seu corpo está cheio de poros, aqueles buraquinhos. E eles têm uma importância ecológica. Lembra que eu perguntei para vocês qual é a importância ecológica? A importância ecológica dos poríferos é que eles são filtradores, né? Isso é muito bacana, porque eles têm essa função de filtrar os micro-organismos e se alimentar deles ali no fundo do mar, certo? Os poríferos, eles têm apenas uma abertura na sua parte de cima, é como se fosse, pega aqui um copo, como se fosse um copo. Ele é fixo aqui, né? Ele tem apenas essa parte de cima aqui aberta, que a gente chama de ósculo, viu? O ósculo, que é a boca dele, é por onde vai sair os resíduos. Pelo corpo dele, que é cheio de poros, vai entrar a água, os micro-organismos, eles vão entrar pelo corpo e vão sair aqui, ó, pelo ósculo, certo? Entendido? Então, vamos lá, continuar. É importante entender que o meio dessa esponja, aqui no centro, ele tem o quê? Ele é oco. E eu chamo isso de quê, professora? De átrio, certo? Então, aqui na esponja, eu sei que ela é fixa. Dentro tem o átrio e a boca é o ósculo, ok? Combinado? Então, vamos lá, continuar. Mas, professora, como é que esse animal se reproduz se ele fica fixo ali? Ele pode se reproduzir de forma assexuada, por brotamento. Lembra que eu falei que se ele estiver lá no fundo do mar, de boa, mas aí por algum motivo teve um fragmento em uma parte do corpo e caiu. Então, caiu ali no fundo do mar. Aquela parte que caiu, ela vai dar origem a uma nova esponja. E aquele local de onde saiu, vamos dizer, o braço da esponja, vai nascer um braço novo. Porque também a esponja, como ela tem muitas células, ela tem um poder regenerativo, ó, show de bola. Certo? Mas ela só se reproduz de forma assexuada? Não, ela se reproduz também de forma assexuada. Como? Elas fazem sexo? Claro que não, né, gente? O que acontece? A esponja vai liberar gametas e pelas correntes de água vão se encontrar, vão se fecundar e ali vai nascer novas esponjinhas, né? Muito bem. E mais uma vez, repetindo, qual é a importância ecológica dessas esponjas no fundo do mar, gente? Exatamente isso aí que está na cabecinha de vocês. Tem uma importância de filtrar, de filtração. Filtra micro-organismo, até porque elas consomem esse micro-organismo. Funciona, é fonte nutritiva a elas e ainda deixa o oceano mais limpo, né? Professora, se a esponja deixa o fundo do mar limpo, por que é que ele está tão sujo? Espera aí. As esponjas, ela tem uma função de purificar dos efeitos naturais.
Mas quem é que está fazendo a bagunça todinha no mar? Não é o ser humano que está jogando lixo, matando os bichinhos do tubarão, das raias, deixando o mar altamente poluído por ações humanas, certo? Então a esponja ela tem essa função ecológica e natural, ok? Ficou um exercíciozinho para vocês, não foi? Na página 205, que é na época em que não existia esponja sintética, como atualmente, essa esponja que tem de lavar louça, né? Para banho. Usava-se esponjas encontradas na natureza. Assim havia até a comercialização. Em algumas regiões do mundo, para secagem e venda de esponjas naturais, hoje é mais difícil se comércio de esponjas naturais para o banho. Na verdade, as esponjas naturais ainda podem ser encontradas na construção civil, usadas na aplicação de massas ou tintas. Então, sobre as esponjas, responda. Letra A. Que células dos poríferos podem dar origem a qualquer tipo de célula nesse ser vivo? Amebócitos, ok? Então, a célula que pode dar origem a qualquer tipo de célula na esponja é amebócitos. Letra B. Qual é a importância dos coanocitos para os poríferos? As células coanocitos, elas capturam os alimentos e a formação de uma corrente de água na cavidade interna do porífero, denominada átrio ou espongiocélula. Então, qual é a função do coanocito? É capturar alimento pela formação da corrente de água, certo? Segunda questão. As esponjas são animais muito simples, com alta capacidade de regeneração. Explique por que elas podem ser consideradas animais parazoários. Isso porque não possui tecido verdadeiro. As esponjas estão classificadas no grupo dos parazoários porque não possuem tecido verdadeiro. Certo? Terceira questão. Os poríferos são representados na TV pelo personagem Bob Esponja. Ele é uma esponja do mar. O que são os grandes orifícios que aparecem por todo o seu corpo? Explique sua resposta. Os grandes orifícios que aparecem pelo corpo do Bob Esponja é denominado poros. Isso quer dizer que toda esponja é feita de poros, até mesmo as sintéticas, porque eles vão assim absorver a água. Certo? Então, entendido é tudo sobre porífero? Eu espero que sim. E para isso a gente vai ter que agora pular de conteúdo e vamos agora para os quinidários, que também fazem parte desse grupo mais simples de animais. Os quinidários, página 206, acompanhem comigo. São animais aquáticos que possuem células capazes de provocar irritação em suas presas. Os quinoblastos. Esse nome talvez não lhe seja familiar, mas possivelmente você já ouviu falar de alguém que estava tomando um tranquilo banho no mar quando foi surpreendido por uma incômoda queimadura. Espero que não tenha sido literalmente na pele. Eles ocorrem justamente pela ação dos quinoblastos, contidos nos tentáculos das conhecidas águas-vivas. Veja ao lado exemplares de quinidário. Então, aqui do lado a gente tem os quinidários, né? Os corais, as anêmonas. Então, os quinidários, eles têm um sistema de defesa. O sistema de defesa deles contra os seus predadores é os quinoblastos. Por isso que vocês ouvem falar que água-viva queima, água-viva dá choque, porque é o sistema de defesa dela, que está lá naquelas várias, como se fossem flagelos, né, do corpo, que estão ali localizados, em contato com a pele queima mesmo. Os aspectos corporais. Como é esse quinidário? São o primeiro grupo de animais multicelulares, eumatozoários, só repetindo. Lembra que o reino animal está dividido em dois grupos, os parazoários e os eumetazoários. Os parazoários são animais que não têm tecido verdadeiro. Já os metazoários são aqueles que são multicelulares e essa união de células foi formando o tecido verdadeiro. Então, aqui os quinidários se enquadram no grupo dos eumetazoários, certo? Eles são dotados de tentáculos e com uma cavidade gastrovascular, na qual começa a digestão e vai continuar dentro da célula. Observe que o
porífero não tinha nada que ajudaria na digestão, já que os quinidários já apresentam um sistema gastrovascular, né, vascularizado, que já serve ali para fazer a digestão. Além disso, possui uma boca pela qual entra alimentos e saem produtos não digeridos. Olha, mais uma diferença. O porífero não possui boca por onde entra, né, o alimento. A gente aprendeu que o alimento ele vai entrar pelo corpo do porífero. Já o cnidário, ele tem uma boca, e essa boca é por onde vai entrar e também onde vai sair a parte que não foi consumida, certo? Das cerca de 10 mil espécies de quinidários, a maioria vive no mar e poucas espécies em água doce. Há tantos exemplares que conseguem nadar livremente, chamados de medusa, águas vivas, quanto os representantes fixos sobre rochas sésseis, chamados de pólipos, como as anêmonas do mar e os corais. Exatamente aqueles corais lindos, maravilhosos, que aparecem lá no Procurando Nemo, no Procurando Dora. Já assistiu, né? Ou nesse filme aí, nesses filmes aparecem aquelas coisas coloridas, belíssimas, dentro do mar. São os corais e é um exemplo de quinidário. E quais são as células que compõem os quinidários? Vejamos algumas. Então, na 207, vamos falar das células que compõem o corpo dos quinidários. Células sensoriais, células nervosas, glandulares e quinodócitos. As células sensoriais são capazes de receber estímulos do meio ambiente, como a própria luz ou mesmo o movimento de outro animal, e transmiti-lo para as células nervosas. Já as células nervosas formam uma rede espalhada por todo o corpo capaz de controlar o movimento do animal, bem como respostas e estímulos. E as células glandulares, elas são responsáveis por secretar substâncias que permitem, por exemplo, a fixação do quinidário sobre uma superfície, como as rochas, no caso dos corais, né? Os quinidócitos são células distribuídas principalmente perto da boca e dos tentáculos, que é a parte que ajuda eles a se movimentarem. Nelas estão presentes os nematócitos, bolsas dotadas de filamentos com líquido tóxico, usado na defesa desse indivíduo e na captura de suas presas, como pequenos peixes que morrem enrolados nos tentáculos. Tipicamente, quinidários apresentam dois padrões corporais básicos, os pólipos e a medusa. A medusa é bem típica, já que a gente vai falar. A forma pólipo é séssil ou pouco móvel. Séssil quer dizer que ela é fixa, ela está parada, ela não vai se mexer, igual as esponjas. Mas como, por exemplo, os corais. Apresenta o corpo cilíndrico com a boca rodeada de tentáculos, voltada para cima. Esse é o formato típico das anêmonas do mar e dos integrantes de uma colônia de corais. Já as medusas, dessa forma, é livre natante, ou seja, ficam nadando lá dentro do mar. Apresenta corpo em formato de sino, com a boca rodeada de tentáculos voltados para baixo. E é a forma típica da água viva. A água viva que a gente vê lá no Bob Esponja. Pois é, a água viva ali é um quinidário. Aí a estrutura corporal é medusa. A reprodução dos quinidários. Como que eles se reproduzem, né? Da mesma forma que os poríferos, esses animais podem originar pequenos brotos que se deslocam da mãe e formam novos indivíduos. Essa forma de reprodução assexuada, como você já sabe, chama-se brotamento, quando sai da parte do corpo, certo? Esses indivíduos podem viver isoladamente, ou no caso de algumas espécies, unidos pelo corpo, formando colônias, como as caravelas, que são encontradas flutuando na superfície da água do mar. Embora muitos achem que a caravela é uma espécie, ela é, na verdade, uma colônia. A colônia é um tipo de relação ecológica em que o grupo de indivíduos da mesma espécie unem-se anatomicamente, formando um organismo maior e diferente dos indivíduos que ele compõe. Quando vários indivíduos se unem em colônias, cada grupo de indivíduos exerce uma função especializada para toda a colônia: reprodução, digestão e proteção, e dentre outros. Eles são incapazes de sobreviver isoladamente, se separados de suas colônias. Você vê aquela enorme, aquele paredão de corais, mas ali, se eu fosse
separar, se fosse eu me separar eles não conseguiriam sobreviver. Porque eles foram criados para viver em colônia, em grupo. A maioria dos cnidários é dioico. Isto é, apresenta estrutura reprodutiva masculina e feminina ao mesmo tempo. A reprodução do grupo é muito diversificada, mas na maioria dos casos inclui uma fase sexuada e uma fase assexuada, formando o chamado ciclo de alternância de geração, conforme na imagem. Então nós temos a imagem aqui, então nós temos duas medusas, a feminina e a masculina, né? A masculina é que tem a setinha voltada para cima, que é a primeira. Então tem uns bichinhos aí, ó, com o rabinho nadando aí em direção à outra, que tem como se fosse uma cruzinha para baixo, um anelzinho com cruz, que é a medusa fêmea, por onde esse espermatozoide vai nadando até chegar no corpo dela. Quando ela chegar e se encontrar com o óvulo que está com ela, que ela liberou também, na verdade, né? Eles vão formar o zigoto, uma única célula. Esse zigoto vai se multiplicar celularmente, né? As células vão se multiplicar, vão formar uma blástula. Depois da blástula, elas vão se unir e vão formar a plânula, que vai se fixar em determinado local, e ali elas vão começar a dar origem ao indivíduo. Aí tem um pólipo, né? Na forma de pólipo, depois elas vão se deslocar, efira, destabilização, e aí vai formar então a medusa, certo? Você sabia que os recifes de corais e branqueamento, os corais são organismos extremamente importantes para a vida marinha. São considerados construtores, pois seus esqueletos formam extensas estruturas rochosas que atuam como oásis para a biodiversidade. Recife de corais. Esses animais estabelecem uma relação mutualista com um tipo de microágua denominada zooxantela, que fica abrigada em seu corpo e provém ao coral boa parte de sua nutrição. Porém, com o aumento da temperatura do planeta, tem-se observado cada vez mais o abandono dos corais por parte das zooxantelas. O tecido do coral perde sua cor e o esqueleto branco fica exposto. A saúde do coral é comprometida, já que sua principal fonte nutricional é perdida. E o animal acaba morrendo. Esse fenômeno pode ter graves consequências ambientais e socioeconômicas na região litorânea, com perda da biodiversidade de recursos pesqueiros e queda do turismo local. Aqui no Brasil tem algumas regiões que tem muitos corais, como, se eu não me engano, em Maragogi, tem muitos, né? E as pessoas elas acabam viajando para conhecer. Mas devido ao aquecimento global, o que está acontecendo? As algas que servem de alimento para esses corais não estão mais indo para lá, de encontro ao coral, o que está fazendo com que ele fique desnutrido e morra, acabando com a biodiversidade local, com o ecoturismo, o que vai afetar em muita coisa, né? Então, prestando atenção nessa situação que foi lida agora, isso que está acontecendo no planeta, principalmente aqui nessa região do Brasil, como esses grandes focos de queimada, tanto da Amazônia como do Pantanal, ele afeta diretamente não só os biomas, os ecossistemas terrestres, mas também afeta os aquáticos. Vocês conseguem entender que aquelas matas que foram queimadas, elas liberam fumaças e elas aquecem o planeta, perfuram a camada de ozônio, que aquece muito o planeta, que impede as algas de chegarem até os corais, e os corais morrem. Então as queimadas não é um problema que acontece somente ali local, mas que afeta toda a biosfera, certo? Então, né, vamos encerrando com essa triste e lamentável situação em que nos encontramos, torcendo para que isso mude. E vai ficar aqui uma tarefinha na página 209. E nós nos encontramos na próxima aula, que eu vou pedir uma tarefinha toda importante